estávamos brindando o ano novo com fogos de artifício e taças de champanhe, o Sol estava protagonizando seu próprio espetáculo ao liberar uma explosão solar de classe X5 na região das manchas solares 35 e 36. Esse evento foi o maior flare que observamos desde 10 de setembro de 2017, quando uma explosão de classe X8.2 sacudiu todo o sistema solar. Além do espetáculo visual, o flare também desencadeou uma ejeção de massa coronal em direção à Terra. Mas o que aconteceu? Bem, uma explosão solar é como um foguete de energia e luz lançado pela superfície do Sol, desencadeado pela rápida liberação de energia magnética. O plasma resultante é um gás quente composto por partículas carregadas como elétrons e prótons. A radiação dessa explosão pode atingir a Terra em minutos, enquanto o plasma pode levar horas ou até dias para percorrer o espaço. Bom, essa dupla de radiação e plasma pode influenciar a Terra de várias maneiras. Para medir a intensidade de uma explosão solar, utilizamos o pico de fluxo de raios X, que representa a quantidade de raios X emitidos pelo Sol. A escala de medição vai de A, B, C, M a X, sendo que o número após a letra indica a força do flare dentro dessa classe. Por exemplo, um flare X2 é 2 vezes mais intenso que um flare X1, e um flare X5 é 5 vezes mais potente que um flare X1. Agora temos uma ideia do que é uma explosão solar e como a medimos. Então vamos abordar o evento que ocorreu em 31 de dezembro de 2023. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei e vamos entender então o que são essas erupções solares. Bem, uma explosão solar é como um foguete de energia e luz lançado pela superfície do Sol, desencadeado pela rápida liberação de energia magnética. A erupção começou às 21h55 e durou cerca de 10 minutos, liberando uma enorme quantidade de radiação e plasma, conforme podemos ver nessa imagem capturada pelo Observatório Solar Dynamics da NASA. Além disso, o flare lançou uma ejeção de massa coronal, uma grande nuvem de plasma e campos magnéticos que viaja pelo espaço. Esperava-se que essa ejeção de massa coronal atingisse a Terra em 2 de janeiro de 2024, causando uma tempestade geomagnética de magnitude menor. Então isso significa que a ejeção de massa coronal poderia interagir com o campo magnético da Terra, causando alguns distúrbios em nossa magnetosfera, a região do espaço ao redor da Terra influenciada pelo nosso campo magnético. Mas agora a pergunta é, por que o Sol produz explosões tão poderosas? Bom, a explicação para isso reside nos campos magnéticos em constante evolução do Sol, que estão em constante movimento e torção, gerando uma considerável tensão e pressão. Em certos momentos, esses campos magnéticos se rompem e se reconectam, liberando uma quantidade imensa de energia na forma de uma explosão solar. Esse processo é conhecido como reconexão magnética e é um dos fenômenos mais significativos na física dos plasmas. Além disso, a reconexão magnética não está limitada ao Sol, podendo ocorrer em outros lugares do universo, como na magnetosfera da Terra, no meio interplanetário, em outras estrelas e galáxias. Os campos magnéticos do Sol também desempenham um papel crucial no ciclo de atividade solar, que é um ciclo de 11 anos, que influencia o número e o tamanho das manchas solares, bem como as erupções solares. Atualmente estamos imersos no 25º ciclo solar, que teve início em 2019 e se espera que alcance seu ápice em 2025. A explosão solar que ocorreu em 31 de dezembro de 2023 foi a mais intensa registrada nesse ciclo até o momento. De fato, foi a mais poderosa desde 10 de setembro de 2017, quando um flare de classe X8.2 agitou o sistema solar. Esse flare recentemente também veio acompanhado por uma ejeção de massa coronal, resultando em uma tempestade geomagnética e auroras visíveis na Espanha e na Itália. Bem, o ciclo de atividade solar, contudo, não é uniformemente regular, podendo variar em intensidade e duração. Os cientistas estão continuamente buscando compreender os mecanismos exatos que impulsionam esse ciclo
e como ele impacta a Terra e o sistema solar como um todo. Além disso, fatores como a rotação do Sol, sua polaridade magnética e sua dinâmica interna também influenciam esse fenômeno. O Sol, sendo uma estrela fascinante e dinâmica, guarda muitos segredos a serem desvendados. Bom, pessoal, agora eu quero analisar junto com vocês os impactos e consequências da explosão solar e o que isso implica para nós, considerando como isso afeta a Terra e seus habitantes. A resposta está diretamente relacionada à intensidade e direção do flare, assim como a nossa preparação para lidar com esses eventos. A radiação proveniente da chama solar pode perturbar as comunicações de rádio e causar danos aos satélites. Além disso, há um aumento no risco de exposição à radiação para astronautas e viajantes aéreos. A ejeção de massa coronal, por sua vez, tem o potencial de desencadear uma tempestade geomagnética que pode ter efeitos tanto positivos quanto negativos. Bem, do lado positivo, uma tempestade geomagnética pode resultar em auroras espetaculares. Elas também são conhecidas como luzes do norte e do sul. Essas luzes são visíveis no céu noturno próximo às regiões polares e são causadas pela interação do vento solar e da ejeção de massa coronal com o campo magnético e a atmosfera da Terra. As partículas do Sol entram em contato com os átomos e moléculas presentes na atmosfera superior, desencadeando a emissão de luz em vários núcleos. A tonalidade da aurora depende do tipo e da altitude dos átomos e moléculas envolvidas. Por exemplo, a cor verde das auroras é causada pelo oxigênio a cerca de 100 km de altitude, enquanto as auroras vermelhas são produzidas por oxigênio em altitudes mais elevadas. Essas auroras não são apenas esteticamente atraentes, mas também têm utilidade auxiliando no estudo do campo magnético. Bem, contudo, o lado negativo de uma tempestade geomagnética pode resultar em cortes de energia, danos às tubulações e desvio de navegação. Além disso, pode induzir correntes elétricas em condutores extensos, por exemplo, como linhas de energia e ferrovias, sobrecarregando e danificando transformadores e equipamentos, daí causando apagões e incêndios. A precisão e disponibilidade do sistema de posicionamento global, que é o GPS, também pode ser afetada, prejudicando aplicações em setores como aviação, agricultura e serviços bancários. Os efeitos de uma tempestade geomagnética podem variar de acordo com o local, a estação e o horário do dia. Geralmente, eles são mais intensos em latitudes mais altas, onde o campo magnético da Terra é mais fraco. E durante a noite, quando a ionosfera terrestre, responsável por ondas de rádio refletidas, é mais fina. Além disso, são mais pronunciados no inverno, quando a ionosfera é mais perturbada pelo vento solar. Contudo, esses impactos podem ser mitigados mediante cuidados e medidas como o monitoramento do clima espacial, a proteção da infraestrutura crítica e a divulgação de alertas ao público. Diversas agências e organizações, como a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que é o NOAA, nos Estados Unidos, e a Agência Europeia Espacial, a ESA, monitoram o clima espacial e emitem alertas. Em resumo, o Sol protagonizou mais uma explosão, uma classe significativa X5, em 31 de dezembro de 2023, a mais forte desde 2017. Esse evento notável não apenas demonstrou o poder e atividade solar, mas também teve impactos na Terra. Pessoal, agora eu quero fazer um breve comentário sobre um estudo publicado na Nature que explora a possível ligação entre tempestades solares e terremotos e tsunamis. Essa parte que eu vou falar para vocês é a conclusão a que chegou o estudo depois da análise de diversos gráficos. Eu vou deixar no link da descrição esse estudo completo para vocês poderem complementar e dar uma olhada como ele foi feito, como ele foi desenvolvido. Eu vou pegar só a parte da conclusão do estudo, tá? Bem, então, segundo os autores, esse estudo oferece a primeira evidência estatisticamente robusta de uma forte correlação entre grandes terremotos globais e a densidade de prótons nas proximidades da magnetosfera devido
a influência do vento solar. Essa descoberta é de extrema importância para a pesquisa sismológica e pode ter implicações cruciais na previsão de terremotos no futuro. Apesar de ser conhecido há décadas que os terremotos em larga escala em todo o mundo exibem uma natureza não poissoniana e, portanto, uma correlação, isso poderia, em princípio, ser explicado por diversos mecanismos. Entretanto, esse artigo propõe que essa correlação seja resultado do efeito do vento solar que modula a densidade de prótons e, por conseguinte, o potencial elétrico entre a ionosfera e a Terra. Embora uma análise quantitativa de um modelo específico para essas observações esteja além do escopo desse artigo, sugere-se que um possível mecanismo físico que explique essas observações estatísticas seja o pulso de tensão deformação causado por efeitos piezoelétricos reversos. E esses pulsos seriam gerados por grandes descargas elétricas canalizadas nas principais falhas devido à alta condutividade proporcionada pelo tamanho da falha fraturada e pela saturação de água. Observações generalizadas de vários efeitos eletromagnéticos macroscópicos antes ou associados a grandes terremotos apoiam esse modelo qualitativo para explicar a correlação estatisticamente significativa entre a densidade de prótons e terremotos. Vale ressaltar que essa hipótese implica apenas que a densidade de prótons atue como um pequeno gatilho adicional para desencadear fraturas em falhas já criticamente carregadas, ampliando assim o principal fator que produz a sismicidade mundial, que é a tensão tectônica. Gente, era isso que eu tinha para falar. Me digam aí se vocês viram em outros canais. Eu andei dando uma olhada sobre a cobertura desse flare aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.